Sejam bem-vindos a mais um podcast em busca da verdade. Eu me chamo André Borges, juntamente com o pastor André Medeiros. Meu amigo, estamos em mais um podcast, iniciando hoje mais um tema João 14, tema onde deu um pouco de repercussão, né? Fomos em média de 46 mil views, né? No YouTube. Pedir você que está nos assistindo, tá? Estamos hoje ao vivo através da live aí, nosso TikTok. Pedir vocês aí para estar curtindo, tá? Se puder estar compartilhando aí, para estar nos ajudando. Somos um canal ainda pequeno, né? Mas com a ajuda de vocês aí a gente vai galgando os degraus aí. E lá no YouTube também nosso YouTube é Podcast em Busca da Verdade Oficial, tá? E pedir vocês para estar também comentando, curtindo e seguindo a gente, né, para estar ajudando a nossa caminhada. E João 14 foi um dos nossos podcasts, né, que a gente chegou a comentar, e foi a respeito de preparar lugar, né? E você chegou até a comentar esse trecho, até concordei contigo na época, e a gente analisando e conforme as pessoas foram comentando e foram questionando, a gente abriu esse podcast hoje só para falar de João 14. Sim, porque eu disse nesse corte que Jesus não foi preparar lugar, tá? Puder colocar aqui, vamos colocar. Jesus não foi preparar lugar. Não existe esse texto. Mas antes de você me julgar aí, vamos pro texto? João 14. João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas, ele afirmou. Já tem morada. Se não fosse assim, se não houvesse morada, a fala dele seria que iria preparar, porque é certo a morada no céu. De muitas vezes a gente falar ou ver alguém falando, a gente acaba trazendo como... Me desculpe, se você entende aí diferente, consegue interpretar esse texto diferente, mostra aí. E é o seguinte, no dia você concordou comigo. E depois você veio falar, não, pensando bem, eu não concordo. Teve comentários também, pessoas que não concordaram, porque eu disse que Jesus não foi preparar lugar, isso não está escrito. Então, a gente vai trabalhar em cima desse tema, já que você também está discordando, apresenta aí o porquê que você não concorda que Jesus, você concorda que Jesus foi preparar lugar. Olha, eu concordo que Jesus foi preparar lugar. E dentro do que eu acredito, existe também outras interpretações, né? A gente vai estar comentando aqui. E você que está nos assistindo, tá? Vem agradecer, você está nos assistindo, pedir você estar curtindo aí, tá? Compartilhando. O texto base vai ser João 14. João 14, tá? Posso ler? Do em diante. Posso Beleza? ler? Pode. O texto, João 14, versículo 1 em diante, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o texto. Jesus, e eu digo que Jesus não foi preparar lugar, como no corte aqui, que deu bastante visibilidade. Mas dentro do que você acredita, dentro do que você está lendo aí, por que você não acredita que Jesus foi preparar lugar? Tu acredita que foi um erro de escrita, erro de tradução ou interpretação? O que pra gente entender. Não tem erro. Para mim, é o erro de interpretação que eu acredito que as pessoas estão entendendo errado. No caso de quem está lendo, né? Isso, as pessoas estão interpretando o texto errado. Jesus não disse que foi preparar lugar. Isso não está escrito. O que está escrito é uma fala que ele disse assim: se não, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar o lugar. Se não fosse assim, ele vou-lo teria dito. Se não tivesse lugar, ele diria que iria preparar lugar. Você que está nos assistindo aí, vocês que estão ao vivo aí,
vocês que estão ao vivo aí, se vocês tiverem alguma ideia do que a gente está falando aqui, queira estar comentando, Isso, coloca a sua opinião aí. assim, a gente passou agora a Semana da Páscoa, né? A gente teve a Semana da Páscoa e o que não faltou aí foi a crucificação. E todo mundo que interpreta Jesus ali, eles falam, né? Vou preparar-vos lugar. Então, realmente dá a ideia que Jesus vai preparar um lugar, uma morada, algo como se fosse algo físico, tá? Mas eu não acredito que Jesus foi preparar algo físico, algo lugar, entendeu? Uhum. Eu acredito que ele foi preparar outra coisa, né? Então eu vou aqui ler sobre o que eu acredito, beleza? No dia você concordou, mas, Eu concordei porque eu não tinha parado para examinar esse texto aqui da forma como eu tive depois, né? Devido à repercussão. então, lembrando que essa fala minha, eu não vejo pessoas assim de renome que acredita. Sim. Se pudermos colocar aqui, pregadores que pregam, famosos, que diz que Jesus foi preparar lugar. Então, na ceia, quando Jesus percebeu que o coração dos discípulos havia uma tristeza, aí Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Observe algo aqui, há uma estranheza no texto. A estranheza é: na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Ora, se na casa do Pai já há morada, o que ele vai preparar? A expressão grega é preparar o caminho. Então, na casa do meu Pai já há morada, mas eu vim para preparar um caminho que só eu posso percorrer. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito que eu irei preparar lugar. Mas lá há muitas moradas. E depois da garantia e do conforto, Jesus faz a linda promessa. Ele diz: eu irei, vos prepararei lugar. Ele direciona dizendo: vou preparar lugar para vocês. Há muitas moradas, mas para vocês eu garanto que vou preparar-vos lugar. Que seus corações não se perturbem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Aí muita gente vão estar contigo aí. Então, Beleza. vamos lá. Aqui a gente logo no início do texto já está escrito aqui, ó. Não permitas que o vosso coração se preocupe, credes em Deus e também em mim, né? Na casa de meu pai há muitos aposentos. A minha versão é diferente da Bíblia dele, beleza? Mas aí vamos lá. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. Ou seja, aqui no texto ele já está dizendo realmente que já existe um lugar. O lugar ele já está preparado. E ele diz: se não tivesse, eu vos prepararia, mas tem lugar, né? E ele já está dizendo. E vamos lá, no 3. E quando eu me for e vos tiver preparado lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Aí, mais um pouquinho, vós sabeis para onde eu vou, e conhecereis o caminho, né? Se vocês saberes para onde eu vou, vocês saberão para onde eu vou e vocês conhecerão o caminho. Então, assim, a gente já sabe que onde Jesus está ali é o caminho, né? Ó, indagou-se Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Ou seja, Tomé já quer saber, né, o caminho, quer saber o destino também, né? E assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu acredito que esse caminho a qual Jesus está se referindo, tá? Esta morada, este lugar é o acesso ao céu. Entendeu? É o acesso, não um lugar específico.
Tem gente que acredita que seja um lugar específico, mas eu não acredito por causa que dá aquela sensação aqui de... Sensação não. Ele fala que tem lugar, depois ele fala que vai preparar lugar. Esse lugar que ele está se referindo é o acesso ao céu, é a crucificação. Tô entendendo. Porque aqui eles estavam no momento da ceia e ali Jesus já tinha revelado ali quem iria trair, então acredito que era um momento de tensão. Era um momento de tensão e eles estavam preocupados e assim Jesus começa a ter uma conversa com eles, e onde Jesus começa a tranquilizá-lo, né, a respeito do que iria acontecer, mas ele diz, ó, na casa de meu pai há muitas moradas, eu estou indo preparar o caminho, eu estou indo preparar o acesso para que juntos possamos estar lá. Mas assim, além dessa tua interpretação, a gente tem outras interpretações. Tem pessoas que acreditam que esse lugar que Jesus está indo preparar aqui, neste exato momento, é o lugar dos discípulos, deles, ao lado dele, né? Tem pessoas que acreditam que esse texto tem essa interpretação. Assim, você acredita que Jesus foi preparar lugar? Que tem lugar pronto, mas Jesus vai preparar para os discípulos? É isso que eu estou entendendo? Não, eu não. Eu acredito que esse lugar que ele se refere que está indo preparar é o acesso ao céu, através da crucificação. Ele está indo preparar lugar. Ou seja, estou indo preparar o lugar seria o acesso para a salvação. Agora, tem pessoas que interpretam essa passagem como se fosse somente para os discípulos, tá? Ao lado dele, da grande mesa. Então, o preparar lugar não é um lugar físico, é um lugar... Não, eu não acredito que seja um lugar físico, mas um acesso. Tá. Vamos lá, vamos entender o porquê. Eu já conversei por muitos anos. Isso aqui eu não descobri agora, não foi... Isso aqui eu me lembro que eu era um garoto ainda, eu vi meu tio comentando sobre a respeito de João 14, e eu lembro que ele falava assim, poxa, Jesus não está dizendo que foi preparar lugar. Aí eu captei aquilo e comecei a analisar, e de muitos anos tentando conversar com pessoas, e eu fiquei sozinho, né? Mas eu vou continuar defendendo porque está escrito assim. Vamos fazer agora a exegese do texto, vamos analisar como está escrito, ponto a ponto. Sim. Vamos lá. Jesus primeiro diz para não ficar turbado o nosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Isso. Não ficar turbado. Que na casa do meu pai há muitas moradas. Então aqui ele afirma, é um ponto afirmativo. Sim. Uma fala afirmativa. Tá? Então vamos lá. Ele começa dizendo assim, que na casa de meu pai, ou seja, na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, ó, vocês orem assim, Pai Nosso que estais nos céus. Deus está em todo lugar? Tá, mas a morada dele é nos céus. Quando ele fala assim, Pai Nosso que estás nos céus, então Deus não está aqui, está falando da morada. Pai que estás nos céus, né? Então Deus está no céu. E nesse céu ele está dizendo que há morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Casa do pai. Vamos lá, como se fosse para tentar explicar. Não é assim, mas para tentar explicar o que Jesus está falando. Na casa do pai, como se fosse um apartamento. Para tentar explicar. Um apartamento que lá é a casa dele. E nesse apartamento tem várias moradas. Isso é para tentar explicar, porque é algo muito maior, algo muito poderoso. Mas Jesus fala de morada para nós entendermos que há um lugar reservado. Tá? Então vamos lá. Na casa do Pai, primeiro ponto. E ele fala de moradas, né? Na casa do Pai ainda, a Bíblia nos fala em Mateus 5:34, então dirá o rei
aos que estiverem à sua direita. Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, na casa do Pai não é apenas a casa, existe um reino. E lá no tribunal, no final de tudo, aos que tiverem à direita, ele vai chamar: vinde bendito de meu Pai. Possuí agora por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não está falando do reino que realmente ele pregou aqui, celestial, que muitos pensam, que os discípulos pensaram que ele ia implantar o reino aqui na terra. Mas ele fala de um reino celestial. Naquele grande dia, ele possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, não apenas uma casa, mas sim uma morada do Pai, que vai ter muitas moradas. E essa morada é um reino, tá? Estamos falando aqui de um lugar espiritual, mas que nós entendemos que realmente é um lugar físico, casa do Pai. Mas um lugar, assim, para tentar explicar a morada dele. Não simplesmente uma fala hipotética, tá? É a casa do Pai. Por aqui, tá entendendo por aqui ou você quer Não, tô discordar de alguma? entendendo. Não, até então eu concordo. Porque tu ainda tá na parte que a gente ainda consegue Isso, se porque entender. Porque aí complica quando a gente lê depois aí, que ele fala na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse vos teria dito. Aí logo em seguida ele fala: vou preparar-vos lugar. sim, tá. Aí ele diz: se não fosse assim, primeiro afirmou que há moradas, como eu expliquei aqui. Agora, se não fosse assim, se assim não fora, ou se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. É uma forma conjugada do verbo ter. Ela indica uma ação hipotética, condicional, uma possibilidade passada, indicando que algo poderia ter acontecido. Ou seja, se não fosse assim, eu vou-lo teria. Teria é do verbo ter, não é afirmativo. Eu teria falado. Então, não é uma fala afirmativa. Hoje tu veio preparado, hein? Até com aula de português. Sim, porque aqui, rapaz, cara, Ah, eu não consigo entender como as pessoas não interpretaram dessa forma. Porque é muito claro. É muito claro. Se não fosse assim, eu vou teria. Não é uma fala hipotética, não é um afirmativo. Eu teria, já foi no passado que não aconteceu. É algo, teria, é algo no passado que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Eu vou teria dito. sim, concordo. Ele teria dito que iria preparar lugar. Então não é uma fala afirmativa. Não, eu concordo contigo. Só É que uma fala assim que ele está falando, ó, que não aconteceu. Eu vou teria dito que vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, uma fala hipotética que não aconteceu. E vos levaria para mim mesmo. Aí agora, afirmativo que vai acontecer, sendo preparado ou não, preparando ou não o caminho, é que ele vai voltar para nos buscar, porque é garantia certa dele voltar e nos buscar. aqui, beleza, mas aí você ainda não concluiu. Não vos teria dito, não vos teria dito. Aí logo após, no versículo 2, ele diz aqui, ó: portanto, depois disso tudo que tu explica, fala, portanto, né, vou preparar-vos lugar. Então, é uma fala hipotética, tá? Por quê? Porque vamos lá. Se eu for na casa de meu pai há muitas moradas, versículo 2. Se não fosse assim, tá? Se não fosse assim, ele está afirmando que na casa do meu pai há muitas moradas. E se não houvesse morada, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. É uma fala que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Eu vou-lo teria dito, pois vou preparar o lugar. Esse vos preparar lugar não existe. Foi uma fala hipotética. Vamos lá, na sua tradução, aí a gente vê que tem uma vírgula, Sim. né?
A gente já vê, eu vos teria dito. Pois, o problema é que ele vem, o pois é conclusão. Esse pois ele é uma conclusão. Pois vou preparar-vos lugar. Aí, Lê o no teu, teu, no teu o então meu é aí. um ponto. O meu tem um ponto após o teria dito. Vamos lá. Aqui, ó. Versículo 2. Isso, o meu tem um ponto. Aqui, ó. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Então, Beleza, eu se concordo não contigo. fosse assim. Sim, então, beleza. Aí, Ele falou que eu vou loteria. Tá escrito teria também aí. mas ele confirma lá em cima. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ponto, acabou. Isso aí. Se não tivesse morada, eu teria dito pra vocês que não tinha morada. Beleza? Sim. Mas tem morada. Sim, Ele sim, afirma. sim. Beleza? Aí ele bota aqui, ó. Então, dito isto, né, que ele fala assim, ó. Portanto, vou preparar-vos lugar. Esse, Não. portanto, vou preparar-vos lugar, no versículo 2, ele se conecta no versículo 6. Que logo tem a dúvida de Tomé, né? Aí Jesus fala, e assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo o seguinte: ó, eu estou indo à cruz, assim, dentro do que eu entendo. Vamos lá, na linguagem bem clara aqui para vocês entenderem. O que ele está dizendo? Eu estou indo preparar lugar, ou seja, o acesso ao céu, ou seja, eu tenho uma crucificação para passar, eu tenho algo a fazer, porque sem a cruz vocês não terão acesso à casa do Pai. Não, legal a interpretação Tá que você entendendo? está fazendo, mas seria o quê? Uma palavra rema. Você está tirando uma revelação do texto para aplicar espiritualmente em uma pregação, em uma fala. Mas o texto em si, claramente não. Você pode até interpretar e pregar sim, que Jesus foi preparar o caminho. Não, mas é que é o que está escrito. Ele fala aqui, ó, no 2, que ele vai preparar o lugar. Ele falou, eu vou. Ele já afirmou que tinha lugar na casa do Pai. Entendendo? Aqui, só que aqui, quando ele se refere a esse lugar, ele não se refere ao mesmo lugar físico, né? Vamos abrir aspas, o mesmo lugar físico, a morada, como você falou, apartamento. Ele não está falando mais desse lugar. Agora ele já está falando de outro lugar que ele tem que ir. Portanto, é tipo assim, eu e você. E para onde então? Olha aqui, ó. Não entendi. Falava assim, ó, André, é o seguinte, a gente hoje está com esse estúdio aqui do podcast. A gente está aqui hoje com esse estúdio podcast. Mas aí nossos seguidores curtiram, compartilharam, cresceu o nosso canal. E agora a gente precisa, né, seguir com o objetivo. Ou seja, ó, André, beleza, já temos um lugar para gravar. Agora eu vou preparar outro lugar. E agora, vou preparar lugar. Ou seja, quando eu sair daqui e vou preparar lugar, é preparar um outro lugar. Mas no caso aqui, que ele está falando, né, seria o lugar de morada. Ou lugar de lugar. Aqui ele está falando de lugar, é acesso. Ou seja, ele poderia estar até se referindo sobre a cruz. Tá entendendo? Porque sem a crucificação, não haveria morada. Teria que ter a crucificação. Jesus teria algo a fazer. Jesus teria que fazer algo para que existisse a morada para nós, porque sem a crucificação não teria morada. Tá entendendo? Tanto que logo depois no 6 ele fala, Tomé fala, indagou Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho. Aí Jesus fala, segurou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus está falando que estava indo preparar lugar e eles, calma aí, mas eu não estou entendendo nada. Ele fala assim, não, cara, olha só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou indo preparar o acesso para estar no Pai. Para estar com o Pai. Eu estou indo preparar esse lugar. Ou seja, esse lugar é um lugar de acesso ao Pai. Entendi. Entendeu? Entendi. Essa sim é a minha... Dá para interpretar desse jeito, sim. Tá? Gostei, para estar no Pai. Sim, a gente entende isso, mas vamos lá. A continuação da explicação, ele continuando falando, João 16, versículo 28 e o versículo 29. Jesus disse assim... Calma aí, rapidinho. Qual? João o quê? João 16, versículo 28. Beleza.
saí do Pai e vim ao mundo. Ele estava onde? Eu vim do Pai. Então, Entrei no mundo que é aí. isso. Está escrito aí, vim do Pai. Isso. Então, ele está falando não apenas de acesso, está dentro do Pai ou algo assim. Ele está falando, ele saiu do Pai e vim ao mundo, tá? Ele veio ao mundo o quê? Para morrer. Isso. Veio outra vez e deixo o mundo. Ele está dizendo, agora vou deixar o mundo, tá? Agora deixo o mundo e volto para o Pai. E vai voltar para o Pai, tá? Então, não é apenas acesso de estar no Pai. Ele está falando que veio aqui e vai voltar para o Pai de novo. E a fala de João 14 é que ele vai vir para buscar. Porque ele está dizendo, naquela fala hipotética, depois ele fala uma fala que vai acontecer, que virei outra vez e vos levarei. Então, ele vai vir buscar. Não é apenas estar no Pai. Você pode até interpretar desse jeito. Bom, dá para aplicar, tá? Na palavra rema, na palavra de revelação, trazendo algo espiritual, tá? Também dá para se aplicar. Mas a fala em si ali é que ele vem buscar. Eu vou para o Pai, mas vou voltar para buscar. Para que aonde eu estiver, que vai estar com o Pai, ele vai estar com o Pai lá no céu, na morada. Para que onde ele estiver, nós vamos estar também. E por isso que ele começa, não se turbe. Vocês vão estar comigo. Não se turbe, porque logo, logo vamos estar junto. E aonde? Na casa do Pai. É assim que eu interpreto literalmente. Tá? Literalmente. Dá para interpretar espiritualmente, como você falou. É uma fala, do jeito que eu estou falando aqui, eu entendo, e até hoje já tentei entender de outra forma, mas eu não consegui. Se você entende aí de outra forma, pode colocar aí nos comentários, né, como você entende. Se você entende que isso apenas está no Pai espiritualmente, ou se Jesus realmente foi para o Pai e vai voltar, é assim que eu entendo. E a fala que eu digo que Jesus não foi preparar. Assim, isso a gente acredita. O que está pegando aqui é se Jesus foi preparar lugar ou não foi. Eu digo que ele não foi. Foi uma fala hipotética. Tá? Isso não aconteceu. Ele disse, se não fosse assim, se não houvesse morada, eu vou-lo teria. Teria é hipotético. Não aconteceu. É algo do passado que já aconteceu. Ele disse que eu teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. É porque o que você está aplicando aí, na Bíblia, aí não tem mistério nenhum, né? Na verdade, tu não está ferindo, tu não está alterando nada na palavra. Tu apenas está dizendo que ele está concordando com um termo que ele disse anterior. Que na casa do Pai Há muitas há moradas. muitas moradas, Para não se turbar, para não se turbar o vosso coração, né? Se não fosse assim, eu teria dito que iria preparar lugar. Pronto, se acabou. não fosse assim, ele teria dito. Entendeu? É dessa forma que eu compreendi. E como é que ficou aí o questionamento? Porque você veio comigo naquele dia, Não, mas ainda você tá. Como é que você. Então, olha só, vamos lá. Eu até te entendo, concordei de estar no Pai, dá para se aplicar, Sim. mas não é assim que eu entendo o texto aqui. Para mim é literal, ele foi e vai voltar para nos buscar e para estar num lugar que já está preparado. Não, independente de tudo, tanto da tua interpretação, como você está trazendo texto, ou da forma que eu estou trazendo, isso não vai ferir nada. Sim. Não vai mudar, não muda. Isso Sim, não muda. o que está complicando aqui é a questão de preparar. Beleza, só isso, mas tipo assim, a aplicação do texto em si, a conclusão final de qualquer jeito vai dar a mesma, tanto a minha como a Sim. sua. Tá? E a gente está aqui online no TikTok, tá? Seja bem-vindo ao nosso podcast Em Busca da Verdade, tá? Estamos com mais de 100 pessoas aqui ao vivo. Se puder estar comentando, a gente está falando sobre João 14, tá bom? Se Jesus foi preparar lugar ou se Jesus não foi preparar lugar.
Pedir vocês aí que possa estar curtindo, compartilhando nossa live, possa estar comentando também o que vocês estão achando, o que vocês acham, tá? Para estar se comunicando com a gente, para que a gente possa estar trazendo trocando uma ideia aqui, tá? A intenção é essa. O nosso podcast, né, como diz o pastor André, é um podcast onde nós fizemos para dar voz a vocês. Os nossos temas não somos nós quem criamos, são vocês que criam os temas e nós trazemos para o nosso podcast para estar esclarecendo, né? Trazemos convidados, temos o nosso canal no YouTube também, Em Busca da Verdade. Possa estar indo lá curtir, compartilhar, seguir a gente para estar nos dando uma força, né? Porque a gente está em busca da verdade, que é a palavra de Deus, e essa verdade que não tem nada maior do que ela, né, pastor? Sim. Dentro do que a gente está falando aqui, existem outras interpretações também, né? Tu lembra de alguma outra interpretação que você já viu outras pessoas falarem sobre o texto? Assim, eu não lembro assim diretamente, não lembro assim para explicar realmente, porque eu sempre martelei nisso aqui porque eu não consigo interpretar de outra forma, entendeu? Por mais que eu conversei com as outras pessoas, eles acham assim que se não fosse assim, tá? Se não fosse assim, eu teria dito. Se não fosse assim, eu assim, as pessoas explicam isso. Se não fosse assim, se não houvesse morada e tal, mas eu teria dito. É uma afirmação que Jesus foi preparar lugar, mas não dá para interpretar desse jeito. Eu já vi essa interpretação de duas maneiras, além dessa nossa. A primeira interpretação é sobre eles estarem no grande tribunal com Cristo, né? Sobre ele, que Jesus estaria afirmando que eles, os discípulos, estariam com ele. E outra afirmação seria também diretamente para os discípulos, para tranquilizar eles, né? E na verdade esse texto aqui eu entendo nada mais, nada como menos do que nos acalmar a todos, né? Porque aqui Deus ele já afirma que existe morada, e independente de tudo, se não tivesse morada ainda, Jesus prepararia esse lugar. Isso. E dentro do que a gente está lendo aqui, eu entendo que quando Jesus sai daqui, ele fala: ó, estou indo preparar um lugar de acesso, estou indo para a crucificação, porque a gente sabe que sem a cruz do Calvário, nada disso seria possível para a gente hoje. A gente sabe que a salvação não era para todos, né? E até a crucificação, eles não, se não houvesse a crucificação ainda, também nós não teríamos ainda o acesso ao céu, somente através de Cristo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no YouTube aqui para a gente falar um pouquinho aqui dos comentários. Nosso próximo tema, nosso podcast, pediu vocês aí para que vocês estão nos acompanhando aí. O nosso próximo tema do podcast vai ser, estaremos tendo convidado aqui, pastor Márcio, um grande amigo nosso. E o próximo tema do nosso podcast vai ser são versículos e coisas que as pessoas falam que está na Bíblia, mas não está. É um ótimo tema, um tema bem bacana, e a gente vai quebrar muito vício aí, né? Vício de linguagem, até coisas que as pessoas falam que está na Bíblia, ditado e tudo mais, e não está. Tá bom, gente? E eu venho pedir vocês aí para estar nos seguindo aí, compartilhando e estar seguindo com a gente aí em busca dessas verdades aí, quebrar paradigmas, né? Quebrar coisas aí que nos atrapalham. Tá, você consegue ir lá no YouTube e ver aí os comentários que as pessoas falaram de João 14, sei lá? YouTube? Vamos lá. Gente, pode estar comentando, pode estar fazendo pergunta que a gente vai estar aqui, tá? Então, a ideia de João 14 é Jesus acalmar o coração do discípulo, porque ele estava prestes a ser morto, e ele fala da morada e a garantia de estarmos com ele um dia, tá? Fala para confortar o coração do discípulo, e ele fala que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar um lugar, que ele
parece que ele está afirmando aqui, mas ele está falando, eu vou-lhe teria dito, essa fala afirmativa aqui, que é hipotética. Na verdade, essa discussão começou a ter porque as pessoas interpretam o texto achando que Jesus é quem vai preparar a morada no céu. E, na verdade, Jesus ele não foi preparar morada Não, nenhuma. Tanto que o texto aqui, ó, Mateus 25, no versículo 34, então dirá o rei que tiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Então tá tudo preparado. É isso Não aí, é a igual- morada ela já existe. Não é igual eu e você. Se eu for chamar alguém para morar comigo aqui, eu vou ter que preparar o lugar. Entendeu? Achei. Não é igual eu e você, para receber uma visita, a gente precisa preparar. Não, vamos preparar tudo aqui que nós vamos receber uma visita. Não. O pai é diferente, já está tudo preparado. Aqui no nosso vídeo no YouTube, onde teve bastante visualizações e tivemos alguns comentários aqui. Camille Vitória. O lugar já existe, mas o acesso precisa ser preparado. Ou seja, Como você como falou. eu tinha falado. Isso. Ou seja, o lugar já existe, o acesso precisa ser preparado. Ou seja, Deus está preparando as pessoas para irem para a morada. No caso, ela falou que no caso seria preparar as pessoas. Eu eu tenho certeza que ele está falando do lugar de acesso, né? Mas muito obrigado, Camilo, por estar participando com a gente. Olha isso aqui, ó. Marlon Prince, mais um lindo, um versículo isolado. Esse aí já. Aí, Espero que ele esteja assistindo aí para. Marcelo Pereira, concordo com você. Eu entendo que esse versículo seja dessa forma. Jesus diz que há muitas moradas e diz que vou vos preparar lugar. A morada já tem. Agora, o lugar nessa morada é que ele prepara aqueles que são fiéis. Ou seja, mas Ah, eu concordo com a Camille. Contigo, na verdade, também, né? Da forma que você está explicando. Eu acredito que Jesus foi preparar o acesso. O lugar é acesso. Então, para mim, não tem nada não de a preparar. pessoas. Para mim, entendeu? não tem nada de preparar. Essa fala foi hipotética. Ó, eu comparo a morada que ele falou como uma casa que os pais já têm o seu lugar para ficar. No caso, o quarto é do pai e dá mais outros lugares são dos filhos. Aqui saiu, deve ter corrigido aqui, isso é errado. No caso, o quarto é do pai e os outros lugares são dos filhos. Há muito tempo tem um filho que está fora e ele avisa ao pai que está chegando. Então o pai já tem a morada e o pai, ele está querendo dizer que é como se como se o pai estivesse em casa e o filho tivesse ido buscar os filhos para levar para o pai. Esse aqui é o Marcelo Pereira. Muito obrigado, Marcelo Pereira, por estar participando com a gente. Tem o Orlando de Paiva. O fato de não estar escrito não quer dizer que ele não foi preparar. O fato de não estar escrito não quer dizer que ele não foi preparar. Afinal, é só entender todo o contexto. Há muitas moradas. O Senhor Jesus disse que voltaria para resgatar a sua igreja e diz que vamos estar com ele na eternidade. Logo subtende-se que foi preparar as várias moradas, né? Que na verdade já está preparada há muitos séculos antes da sua vinda. Eu não entendi. Então, bom, é complicado. Jesus fala, não se turbe o vosso coração, crê de Deus, crê também. Na casa do meu pai há muitas moradas. E como que já há moradas agora, preparar lugar? Pode até ser, mas é uma fala hipotética. Não... A gente vai buscando aqui, a maioria das pessoas concordam com o que a Camille falou, tá? E no mais aqui, tem a outra aqui, mas na casa do pai dele tem muitas moradas, amém? E é isso aí, pastor. Acho que esse tema foi bem tranquilo da gente estar trazendo. Eu acredito que mais para frente a gente vai falar sobre esse tema de novo. Ele está tendo bastante repercussão. Vamos ver como é que vai sair nas redes sociais. Aí de repente a gente vai fazer outro tema, trazer participantes aqui para a gente estar falando.
Sobre esse assunto aí a gente decidiu fazer um pequeno podcast aqui para estar Tá esclarecendo. tendo repercussão, Porque a aquele gente corte aí. para não deixar em branco, como as pessoas comentaram e pediram um podcast só falando sobre esse assunto, a gente não deixou passar em branco e assim será as perguntas de vocês. O máximo de perguntas que vocês tiverem, dúvida, a gente vai estar trazendo aqui. A gente busca convidados para estar esclarecendo. Se a gente não souber, a gente busca quem sabe e traz em nosso podcast. Temos um tema maravilhoso aí pela frente falando sobre relacionamento, sobre casamento. Da próxima semana, divórcio, nos próximos podcasts agora. E vamos falar sobre também quem não, sobre arrebatamento, né? Tem um sobre arrebatamento agora. Se Jesus vai voltar em uma ou duas etapas, se é antes ou depois da grande tribulação, né? Se Jesus voltará mais de uma vez, no caso, né? Isso. A gente vai falar também agora sobre que o pastor Márcio tinha falado, era sobre Ele falou sobre Tem também a pergunta do Mike sobre predestinação, tá? Para a Isso. gente para trazer convidados para falar sobre predestinação. A gente vai ter uma entrevista também. e sobre ex-pastor, né? Se existe. Existe Temos ex-pastores. vários temas aí para frente. Muitos temas, O pessoal pediu. E dentro desses temas que nós já estamos falando aqui, lá no nosso YouTube, lá a gente tem uns temas muito bons, né? O primeiro podcast foi falando sobre Braba, aquele primeiro Muito bom. tema ali, cara, foi por que Jesus colocou o jardim aqui na Terra, sabendo que Satanás estaria aqui. Por quê, né? Sabendo que nós somos frágeis. já Ótimo somos tema. frágeis, né? E depois o que será de nós no dia do julgamento? Ou seja, Jesus preparou tudo aqui, colocou o jardim, colocou o homem frágil, a ação do diabo, e depois lá na frente somos condenados. Rapaz, deu um podcast aí muito bom, foi o nosso primeiro. Outro Muito também esse outro também foi bem desafiador, porque existem pessoas que vivem anos na igreja e não são prósperas. Isso aí. Isso aí quiseram pegar a gente pela perna. Muito legal, falamos sobre a vida financeira aí. Vida financeira. Teve um também agora, né, há pouco tempo, que foi a respeito, que tivemos o pastor convidado, que foi sobre que o Mike Borges comentou. Um abraço, Mike. Tá participando com a gente. Que foi aquele que nunca ouviu o evangelho será salvo. Muito bom esse podcast. Falamos também se Jesus morreu por obediência. Como é que é? Como é que foi a pergunta? Poxa, essa daí foi a pergunta do Luciano. Um abraço, Luciano. Obrigado aí pela participação. Luciano. Ele falou se Jesus morreu por amor ou por obediência? Poxa, se você vacilar um pouquinho, tu vai dizer aí que foi por deixar vocês conferir lá no podcast. Tá foi muito legal, bem esclarecedor também isso aí. Jesus morreu por amor ou por obediência? Polêmico, mas deu bom, ficou bom. E assim a gente vai caminhando, a gente agradece a presença de vocês que estão nos assistindo. Mais uma vez o nosso podcast Em Busca da Verdade, nosso podcast que é o podcast de vocês. A gente pediu vocês para estar participando com a gente, tá? E a gente agradece a presença e os comentários, curtida, os compartilhamentos, que se não foi agora, durante a gravação no YouTube, eu tenho certeza que vocês vão estar nos ajudando. E a gente agradece mais uma vez e até a próxima. E tchau. Tchau.